privado, mas talvez de todos os setores, também o setor social, essa área seria a formação de professores? Bom, eu quero, apesar de ter que sair, eu quero responder a outra pergunta, quero falar sobre a outra pergunta. Quando eu falei de qualidade em disputa, aí está colocada a questão da qualidade em disputa. Porque o efeito malévolo pode ser visto como malévolo por alguns e não ser malévolo para outro. Tá certo? Essa é a questão da qualidade que eu coloco. Quando eu for lá e construo um currículo que tem um determinado caminho, eu estou objetivando uma determinada qualidade. Quando eu construo um currículo com outro caminho, é outra qualidade. Tá certo? Então, essa é a questão da qualidade. Por isso que está colocado aí. A intervenção do setor privado na educação pública, como é que ela se dá? De que jeito ela pode fazer com que essa educação cresça? Com que essa educação seja efetivamente trabalhada como direito? Na minha opinião, é articulando a sociedade junto com o movimento social para cobrar o direito. Tá certo? Para cobrar o direito. Porque, senão, corremos o risco de, por muito bem intencionado que seja a empresa, ou o grupo de empresas, ou a organização, ela vai direcionar para um determinado objetivo. Por exemplo, é muito simples o que se discute quando se diz o seguinte: nós temos que dar formação profissional para o ensino médio. Ou nós temos que dar uma formação propedêutica para o ensino médio. Ou nós temos que buscar uma formação que integre as duas. Tá certo? Eu não estou dizendo que quem vai dar a formação, quem opta pela formação profissional, porque há uma demanda, há uma necessidade, ele não vai fazer isso com qualidade. Ele não vai, às vezes, até treinar com qualidade. Tá certo? O que é uma discussão é entre treinamento e o que é uma coisa mais ampla, mas além do que isso. Não é? Então, por isso que eu digo que a questão, a qualidade é disputa. Tá certo? Não significa que nós não podemos trabalhar na perspectiva de articularmos coisas juntas. Tá certo? Não significa. Agora, eu entendo que o grande papel do empresariado é articular a luta junto com a sociedade, no sentido de garantir os direitos, por exemplo, direito à educação. É importante que o empresariado participe do processo. É importante que o empresariado diga que a educação é direito e que tem que ser na escola pública. E que ele não vai precisar chegar lá e pegar e investir na escola A, B ou C. Porque pode ser que aquela escola A, B ou C atinja um patamar de qualidade, do ponto de vista dele, vamos dizer, ou do ponto de qualquer ponto de vista, muito bom. Mas e o conjunto das escolas? Essa é uma questão que a gente precisa discutir. Tá? A outra pergunta, desculpe. Antes da outra pergunta, o que você está dizendo é o investimento privado, ele pode, quer dizer, o setor privado, ele pode ajudar no controle social, mas ele não pode, por exemplo, assim como a Bia e a Tatiana falam, investir ou ajudar a buscar novas soluções, inovações? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele deve, prioritariamente, ele deve ajudar na luta para que o direito seja garantido. Eu acho que é importante, eu acho que o empresariado tem peso político, força política, para conseguir ter um papel que faça com que os governos caminhem para determinado, junto com a mobilização do popular. Tá certo? Eu acho que isso tem. Acho que o setor empresarial tem condições de ajudar, sim. Tá certo? Tem condições de fazer, mas o grande papel para mim é esse. Mas isso não implica que ele não tem, porque e tem que ser muito bem mediado para não cair naquela história do dizer o que é que vem fazer na minha escola quando eu venho aqui dizer para mim como é que eu tenho que ensinar. Tá certo? Como é que eu tenho que fazer? Vem dizer para mim qual vai ser o currículo. Tá certo? Com qual interesse? Tá certo? Então, é uma questão muito delicada e que o debate, eu não sei nem se resolve. Tá certo? Eu não sei se resolve. Mas é uma questão que a gente tem que levar em conta quando discute isso. Não é? Por exemplo, o caso da Meta 4, do PNE, que foi colocado aqui por ele, eu acho que o que ele coloca está correto. Eu defendo verba pública para a escola pública, defendo a inclusão na rede pública, mas sei que é necessário que tenhamos um processo de transição, pelo menos, que reconheça o papel que foi feito durante anos por entidades que atuam nessa área,
porque o poder público não atuava, ou atuava pouco. Então, eu acho que é possível se encontrar uma solução que medie isso de maneira a você não deixar de lado um trabalho que foi feito durante muito tempo, não é? Mas o debate é um debate duro e que envolve outras questões também. A outra pergunta, desculpa. A outra pergunta é se a prioridade do investimento privado deveria ser na formação de professores, e eu queria até incluir aqui uma outra pergunta do grupo de professores da UFRPE, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, se as parcerias são tão importantes, porque é tão difícil fazer parcerias também com as universidades, já que a gente está falando de formação de professor. Então, o setor privado tem um papel, as universidades têm um papel, quão abertos eles estão e quão bem recebidos eles seriam nesse sentido. Esse é um problema que o Mozart deve responder bem melhor, que foi reitor de universidade, deve saber todos os problemas. Não, eu acho o seguinte, as universidades brasileiras precisam abrir mais, inclusive. Elas vão estar mais dispostas a atuar voltadas para o interesse da sociedade. E não resta dúvida que formar professor ou formar qualquer outra, contribuir na formação de pessoas para atuarem no mundo do trabalho, na educação, em qualquer outra área, é importante. Precisa se voltar um pouco mais para isso. Não que deixe de ter aquele papel importante de pesquisa, daquela pesquisa que às vezes a gente acha que não vai dar em nada e dá, tá certo? Porque tem uma visão de que o cara fica pesquisando lá dentro sem... Não, ele pesquisa para ter um objetivo, não é? Mas eu acho que a universidade precisa se voltar um pouco mais para a sociedade, não é? Eu vou te falar uma coisa, eu acho que hoje o problema da educação brasileira, ele não se resolve só com a formação do professor. Se eu tiver um doutor em Química, ou uma doutora em Literatura Brasileira, e disser para ela, a senhora, e ela se dispuser, eu vou lecionar no interior do estado de São Paulo, vou falar de São Paulo, que é o meu estado, mas não falar do estado dos outros. Ela pode chegar lá, ou ele, o professor de Química, e não ter um mísero tubo de ensaio para fazer uma experiência com o aluno. Portanto, só a formação não vai resolver. Aquele doutor vai chegar lá e não vai ter condição. Então, precisa ter condição, precisa ter investimento na infraestrutura, precisa ter investimento na escola. A professora de português pode chegar lá e não ter um livrinho que ela queira para discutir literatura com o pessoal lá. Então, não é só a formação. Eu acho que nós chegamos num momento em que os problemas da educação brasileira só serão resolvidos se forem atacados de conjunto. Então, precisa o quê? Precisa financiamento, precisa gestão democrática, precisa valorização dos profissionais, e valorização dos profissionais é salário, carreira, formação inicial e continuada, tá certo? Condição de trabalho, avaliação, tá? Avaliação que não perca o caráter pedagógico, que não seja avaliação punitiva, para mandar o professor embora, para diminuir folha de pagamento, não é por aí, tá certo? Então, eu acho que eu não escolheria um. Eu acho que nós temos necessidade de muitos. E se eu escolhesse um, ia contra o discurso que a minha confederação faz. Nós defendemos que seja resolvido o problema. Passou da época do um só do foco. É necessário formação, mexer na formação? É necessário trabalhar a questão do estágio do profissional? Tá certo? Esse estágio que a gente faz, as universidades, as escolas de formação de professores precisam se comprometer a oferecer bons estágios, a procurar bons estágios para esse profissional que ela está formando. Não é? É necessário carreira que atraia? É necessário. Porque senão não vai ter professor. Não falta professor no Nordeste, falta professor em São Paulo, e de tudo, viu? De matemática, de física, de química, de português, de história, de geografia, de tudo. De tudo, não é só de um. Já foi o tempo que era só de história, só de química e física. Hoje, e matemática, hoje em dia é de tudo. Então, ou se resolve esse conjunto, ou nós vamos perder a perspectiva de daqui a 20 anos discutir a educação num outro patamar, certo? Talvez no nível, espero eu, num nível bem mais elevado. Não é? Então, eu acho isso. Eu acho que é necessário atacar tudo, financiamento, gestão, valorização, para ter a educação de qualidade social que a gente reclama. E, repito, valorização é salário bom, porque eu disse, piso de professor são R$ 1.500 e poucos reais. Por uma jornada de, no máximo, 40 horas, são 2 salários mínimos.
Não dá para a gente trabalhar com achar que isso está bom. Mas precisa de carreira, que atraia. Tá certo? Precisa de formação inicial e continuada. E formação continuada, na minha opinião, é obrigação do Estado oferecer. Então, a pessoa tem direito também a ter o ano sabático dele, ao período sabático, para que ele possa, em sendo remunerado, se atualizar. Então, é isso. E aí eu quero agradecer aqui a oportunidade, estou aqui participando pela segunda vez da atividade que o Todos pela Educação faz, acho que é uma iniciativa muito importante para debater a educação, né? E lamento muito, mas eu tenho que uma audiência agora que era às 4h30, mas o ministro mudou para as 4h, e eu tenho que sair, porque nós vamos discutir Moza, PNE, reajuste, critério de reajuste do piso, que interessa aos secretários particularmente, tá certo? Tem muito dinheiro, né? E eu queria concordar, com ele também numa coisa. A gente precisa fazer uma reforma tributária muito forte nesse país. Tá certo? Isso é muito importante. É preciso acabar, todo mundo precisa pagar bem seus impostos, mas que eles sejam justos. Que quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos. Tá certo? Para que a gente possa discutir num outro patamar. Acho que nós estamos caminhando, eu sou, como eu disse, otimista, mas acho que a gente precisa caminhar muito mais e mexer muito mais para poder sair melhor. Tá? Então, muito obrigado e um bom trabalho a todos vocês. Obrigado. Tá? Obrigada. Vi que a bancada do Nordeste ali se incomodou com a colocação. Eu acho que ele quis dizer, não é que não falta professor no Nordeste, mas não falta professor só no Nordeste, falta também em São Paulo. Foi isso, Roberto? Eu disse que faltava professor no Nordeste. Eu estou falando, não é só no Nordeste, falta no Brasil inteiro. Falta no Brasil inteiro. Então, pronto. Falta até em Florianópolis, que temos 3 universidades públicas, além, né, de todas as outras, enfim. De fato, nós temos que ter, além de toda a parceria, e a grande parceria é a consciência de todo o país, que nós temos que investir em educação. E educação que seja de qualidade, e educação aquela que nós queremos para os nossos filhos. Não podemos ter 2 educações, para os nossos filhos e para os filhos dos outros. Então, esta educação que nós queremos significa um grande investimento, sim. E se existe assim uma disposição de investir mais, além dos impostos, que eu acho altamente salutar, quem sabe se cria também um novo fundo e que se deposite nesse fundo esses recursos. Agora, tem que haver acompanhamento, sim, de perto de tudo isso que acontece. Desde a escola, os conselhos escolares. Eu estava verificando até que os primeiros conselhos escolares foram criados em Santa Catarina, em 1925, e era para acompanhar as escolas rurais. Como não havia possibilidade dos inspetores escolares da época irem ao interior, no rural, então foram criados e formados por 3 pais para que acompanhassem tudo na escola, o pedagógico e o financeiro e a gestão, enfim. Eu achei até interessantíssimo, né? É claro que o papel do Conselho não é de fiscalizar, né? É de trabalhar em conjunto no projeto pedagógico, etc. Mas, naquela época, o governo do Estado procurou, entre os pais, este acompanhamento. Então, nós devemos ter esta parceria, digamos, esse interesse da sociedade desde a escola. E não só daqueles que integram a escola, mas também daqueles que não fazem parte do corpo da escola, como professor, como pai, ou mãe, né, com pais, ou como alunos da escola. Mas a sociedade mesmo, o próprio empresário. Eu me recordo de um empresário de São Bento do Sul, que ele me dizia, já faz tempo, quando se discutiu o plano estadual de educação naquela época, altamente participativo, ele disse, a partir daquela discussão, eu comecei a me interessar pela escola e participar. O plano acabou terminando, enfim, mas ele continuou participando da vida da escola. E assim, dos diversos conselhos que estão instituídos e também de todo o processo de acompanhamento da aplicação dos recursos, dos planos. E eu acredito muito que nós precisamos, de fato, planos.
e planos para serem cumpridos. Claro, o plano nós estamos cheios, nós podemos colocar um belamente elaborado, encadernado, etc., e vai ficar na prateleira. Mas o plano de acompanhar realmente o que queremos. E o que queremos é muito sério, né, porque nós precisamos de muito investimento. Eu até comecei defendendo a tese dos 10% do PIB, porque já era a tese do plano anterior. Eu estava, na época, eu era reitor, né, o Mozart também. Eu acredito que sim, não, Mozart. Que eu sou tão antigo, né, que às vezes eu até eu fui 3 vezes reitor. Mas naquela época nós discutíamos e dizíamos, por favor, de que os 10% eram necessários. O acordo foi de 7% do PIB, que depois foi vetado e continuou no veto, e nós estamos em 5%. Se nós tivéssemos chegado aos 7%, nós já teríamos uma grande diferença. Por quê? Para estimular o professor, a carreira, enfim, tudo, nós estamos numa sociedade capitalista. E essa sociedade, ela remunera o capital e remunera o trabalho. E se esse trabalho não for remunerado adequadamente, por isso, no plano, uma das metas, qual é? É justamente de equiparar o professor aos níveis das demais profissões equivalentes. Não é? Então, isso significaria, no mínimo, 60% de correção salarial. Então, o início, quer dizer, mais do que carreira, nós devemos ter o início, porque se a pessoa sai da universidade, ela vai procurar seguir, né, a sua vida, o seu rumo. E se esse rumo não é atrativo, eu me recordo de um reitor, Casper Stemmer, ele dizia, olha, ele buscava entre os melhores alunos aqueles que iriam se candidatar a professores da universidade, os melhores alunos. Então, nós queremos também, para serem professores das nossas escolas, os melhores alunos. E, para isso, nós temos que ter um salário inicial atrativo e depois uma carreira. Mas, de um modo geral, as pessoas não decidem a profissão pela carreira futura, mas pelo mais imediato. Então, uma das coisas que nós deveríamos começar era por aí. E se há interesse de nós acrescentarmos recursos, e precisamos, e por isso que um plano e prioridade é fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Tem um eminente senador que milita muito na área da educação, que é o Cristóvão, ele estava dizendo, eu visitei a Irlanda, e lá eu queria ir na cidade onde foi fixado o Pacto pela Educação, Ciência e Tecnologia. Aí as pessoas disseram, mas não dá tempo. Mas como não dá tempo? Onde fica? A Irlanda é pequena. Fica a 200 quilômetros daqui. Bom, 200 quilômetros são 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Não, são 8 horas. Por quê? Porque nós investimos em educação e agora que nós vamos investir nas estradas. Então, prioridade é isso. E se nós não fizermos essa grande prioridade agora, nós vamos continuar com as crianças fora da escola, nós vamos deixar para depois, né? E para depois não pode ser deixar, como aqui já foi dito. Então, nós temos que investir hoje. E para investir hoje, nós temos que trazer, sim, salários, temos que trazer investimento em toda a infraestrutura, e aí sim nós temos essa revolução que é absolutamente necessária. É a revolução pela educação, e a educação é essa condição. Por isso, a parceria, eu acho muito importante que todos estejam envolvidos, sim, e tudo é válido. Na questão da universidade, nós temos muitas parcerias, mas, geralmente, essas parcerias são em razão do interesse direto também e imediato. Não é? É rara a parceria empresarial que não venha em benefício mais direto. E eu não sou contra, não, tanto é que a nossa universidade tinha muitas parcerias que desenvolveram muitas empresas, produtos, enfim, inovações. Tudo isso é importante porque também gera, né, a sustentabilidade que nós precisamos para a nossa economia, e isso também gera impostos para reciclar também e formar as pessoas que nós precisamos. Por isso, nós precisamos de parcerias em todo sentido. Tá? Mas essa parceria aqui, e também da participação social. Essa participação que começa nos conselhos, nas entidades e na opinião pública. Nós estamos em Santa Catarina, no Sul,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acho que Pará não, a rede a RBS, está fazendo uma grande campanha em prol da educação, não é? Procurando mobilizar a sociedade e fazer com que todos participem, não só exigindo do poder público, mas também participando, colaborando e estando integrado na vida da escola e de todo o sistema educacional. O Tiago queria falar? Eu queria reforçar, especialmente esse quesito das parcerias. Existe, eu percebo, às vezes, um certo preconceito para quem vê de fora essas parcerias, sempre se perguntando qual será o interesse dessa empresa, qual será o interesse dessa ONG em colaborar. Eu posso falar que, como secretário, a gente conversa com diversas empresas e ONGs dispostas a ajudar. Eu nunca percebi nenhum interesse óbvio, direto, que possa gerar alguma desconfiança. Muito pelo contrário, eu percebo sempre uma visão olhando para a rede como um todo, com muito cuidado. E uma coisa importante é que essa parceria também nem sempre significa ou é voltada somente a financiamento, a recurso. Eu tenho alguns exemplos na nossa rede de parcerias, de parceiros que trazem know-how, que trazem boas práticas. Tá? Eu queria aproveitar para dar um exemplo prático disso, que é a parceria que nós temos com o Itaú Social, que faz um trabalho com tutores pedagógicos. Duas coisas importantes. Quem trouxe o know-how desse trabalho que é feito foi o Instituto. Uma outra coisa importante, ele tem escala, que é muito importante nessas parcerias também. Às vezes elas ficam limitadas a uma, duas escolas. É muito importante que o parceiro venha olhando para a rede como um todo. Aí sim nós temos condições de gerar essa mudança que o setor público precisa. A Rebeca queria falar, depois a Raquel. Eu queria ressaltar, indo um pouquinho nessa direção de que foi colocado, na questão dos interesses, dos possíveis interesses existentes, né? Eu vejo que se tivermos um foco numa agenda comum, né, que aí, conforme a fala do Alípio, na questão dos direitos, né, focando a questão dos direitos, e, quando aprovado, acho que o Plano Nacional de Educação é uma agenda que deve ser levada em comum, eu acho que a gente minimiza isso. E queria também colocar a questão da participação dos organismos internacionais das Nações Unidas, como a Unesco, a Unicef e outros organismos, que podem estar contribuindo, minimizando um pouco essa articulação e toda essa questão, né? Eu acho que é um papel nosso aqui nos países, né? Até por ter uma certa neutralidade, por representar ser um organismo internacional, acho que a gente pode estar também minimizando, fazendo essa articulação num pós-governo, num momento de transição, que eu acho que é bastante importante. A gente tem buscado fazer isso nesses momentos mais delicados, para que as políticas realmente continuem e não se fragmentem a cada gestão, né? A cada eleição, né? Então, eu acho que esse é um papel bastante interessante, né? E que a gente tem buscado trazer. E um outro ponto também que eu queria ressaltar é a questão da velocidade, né? Hoje, o jovem de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás e não será o mesmo daqui a 20 anos, né? Eu acho que, em especial, né, a questão das tecnologias de comunicação e informação tem transformado o nosso jovem, né? E as escolas têm que correr atrás de estar servindo esse jovem, de estar podendo ser uma escola adequada a esse jovem, né? E isso é um grande desafio, eu imagino um grande desafio para os próximos anos, né? E acho que essas parcerias, elas vêm contribuir, porque elas trazem uma velocidade maior, elas trazem mais investimento, elas trazem articulação, como foi colocado aqui, entre as diversas secretarias, entre outros países, entre diversas experiências, elas trazem inovação também. Então, isso tudo valoriza. Então, acho que os três setores, né, público, o primeiro, segundo, terceiro setor, mais organismos internacionais, só tem a ganhar com esse trabalho integrado e de investimento, quer seja investimento técnico, de valor agregado, de
de recurso financeiro, é claro, precisamos de recurso financeiro. A gente ouviu o ministro falando hoje de manhã que falta recurso, né? Falta recurso, precisamos de mais recurso, né? Então, apesar do recurso do pré-sal, etc., que tem também um tempo para vir, não é amanhã que vai estar na escola o recurso do pré-sal, né? Tem um período para vir. Então, eu acho que todos esses fatores, então, é importante também que venham recursos e que nós possamos estar trabalhando coordenadamente. Muitas vezes, o que a gente observa, estando até, de certo ponto, das Nações Unidas, indo para vários locais, é que, muitas vezes, há vários esforços no mesmo local, às vezes até o mesmo esforço, chegando ao mesmo ponto comum, né, e que não se articula, né, às vezes até dentro do próprio governo ou nos diversos setores. Então, essa articulação ela tem que ganhar um formato, né, e eu acho que a ONU tem um papel bastante importante nisso, né, em estar fortalecendo essa articulação, em especial em países como o Brasil, que tem um potencial extremamente grande nos 3 setores, tem uma sociedade civil muito boa, uma sociedade civil que tem potencial, tem um setor privado grande, interessante, bom, que investe dentro do país, né? Temos o governo aí cumprindo seu papel com o Plano Nacional de Educação, etc. e tal. Então, a gente precisa fazer uma articulação para ganhar, para decolar, né? Vamos decolar a educação, é um pouco isso. Raquel. Eu acho que alguns pontos muito polêmicos foram mencionados aqui, mas é bom, acho que a gente tem que ter essa coragem. O Roberto falou na questão da reforma tributária, o Tiago falou em hoje. Se você pegar o orçamento da educação de 2011, que são os dados que eu tenho trabalhados, foram 195 bilhões, dos quais 22 bi do governo federal, 85 dos governos estaduais e 87 dos governos municipais. Então, isso a gente não pode fingir que não é assim, porque a União fica, no processo de arrecadação de tributos, fica com a maior parte, mas estados e municípios têm arcado com a maior parte desses gastos com educação. Isso tem que ser discutido. O Roberto falou da questão da formação dos professores. É tão polêmico essa questão da formação, não sei se estavam todos aqui de manhã, mas a Viviane, que estava na mesa, falou uma frase que acho que todo mundo quase caiu de costa, mas ela disse: a grande vilã da educação no Brasil é a universidade, que não sabe formar professor. Então, é um assunto que não é consenso. Como é que estão os perfis dos cursos de pedagogia, de licenciatura nesse país? A própria universidade, e se a gente fizer um levantamento nos professores que estão atuando nos sistemas, a grande maioria nem é das boas universidades federais do Brasil. São professores que, com esforço, fizeram cursos noturnos em faculdades, às vezes pequenas, faculdades privadas, porque quem entra na Universidade Federal de Goiás, por exemplo, onde eu fui professora a vida inteira, então eu falo falo com muita tranquilidade, os alunos que entram para fazer licenciatura, eu sou de letras, o espírito, o encaminhamento desses profissionais não é para ser professor, muito menos da educação básica. Você vai pegar uma bolsa de iniciação científica, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, se possível, vai para o exterior, depois vai ser pesquisador do CNPq. O estímulo é todo nessa direção, a pontuação é toda nessa direção, e depois, bom, se você não der conta de fazer nada disso, tudo bem, você vai dar aula, mas vai dar aula na universidade. Então, nós temos um contexto, quando se discutiu na mesa da manhã que educação não é um valor ainda na sociedade brasileira, as próprias instituições formadoras não estão construindo esse valor de qualidade que a docência requer, merece e precisa. Eu tenho um orgulho enorme de ser professora. No entanto, eu não aguento mais ler notícia depois que tem avaliação de PISA, de SAEB, de não sei o quê, batendo nos baixos rendimentos. Quem entra, quem vai nas escolas, quem está no chão da escola, que vai para as escolas,
Não é isso que sente lá. Você sente, você vive professores vibrando com o que estão fazendo. A capacidade de superação das escolas brasileiras é uma coisa impressionante. Eu tive vontade de chorar há pouco tempo, quando eu entrei numa sala de aula, que a escola tinha recém passado para tempo integral, não tinha refeitório ainda. Cheguei na hora do almoço, a diretora entrou numa sala de aula, onde os alunos teriam que comer a refeição, porque não tinha refeitório. Falou, agora nós vamos para o restaurante, não sei das quantas. Juntou 4 carteiras. Da casa dela, ela trouxe a toalha, forrou aquela toalha como se fosse uma mesa, pôs flor no meio da mesa, fez várias mesas na escola, e os alunos foram convidados a um almoço, e o ambiente era diferente, depois aquilo virou sala de aula. Não estou defendendo precariedade, pelo contrário, escola tem que ter infraestrutura, tem que ter refeitório, tem que ter quadra de esporte, tem que ter tudo. Mas o que eu vivo, o que eu sinto nas escolas brasileiras, é muito diferente desse tipo de discussão que a gente faz aqui. A gente faz uma discussão, é como se a gente estivesse num planeta A escola estivesse no planeta Z. A gente não está cruzando, a gente não está falando da mesma coisa. Da mesma forma que não há uma compreensão do papel do terceiro setor dentro das escolas, não é nem por questão de pé atrás, ou de reserva de mercado, ou de ideologia, é por puro desconhecimento. As primeiras vezes que eu entrava numa escola dizendo que eu estava representando a Fundação Jaime Câmara. Jaime Câmara, quem não é de Goiás não sabe, mas é concessionária da Globo em Goiás, no Tocantins. É um grande conglomerado de educação. O que a Fundação Jaime, que a Jaime Câmara quer aqui? A gente precisa de uniforme, a gente precisa de equipamento de esporte, a gente precisa disso, precisa de uma orquestra, precisa de banda. É difícil até eles entenderem o que é que a gente está fazendo lá. Mas, uma vez entendido, o espírito de colaboração é muito grande. Então, eu acho que o benefício de um debate como esse, quando eu falei, vamos tentar direcionar para o dia a dia dessa relação, como é que a gente vai viver isso, porque o que eu estou sentindo é isso. Há um desconhecimento das partes. A gente está falando aqui num debate do Conselho Nacional de Educação, não estamos dentro da escola, a gente está falando dos 3 setores, da articulação, dos pontos que devem ter consistência, convergência. Mas na escola, esse discurso nem chega. Não é só que eles não sabem o que é o IDEB, eles estão preocupados com o aluno que o pai saiu da cadeia ontem, ou com o aluno que não teve, que não pôde vir por alguma razão. Nós temos que aproximar mais, Ana, eu acho, esses mundos. A gente já está começando a aproximar o mundo das escolas com as universidades, mas ainda estamos distante. Ainda as grandes universidades, por mais que estejam discutindo, estão discutindo no outro patamar. A Paula falou aqui hoje, a gente está discutindo tecnologia da educação. A tecnologia usada é copiar o que o professor escreve na lousa. E é isso que eu vejo. O professor chega na escola, dá as costas para o aluno, escreve, o aluno copia. Se não copiar, também não faz diferença. Você vai conversar com ele, ele tem um planejamento maravilhoso que não é colocado em prática. Então, o problema da educação é tão complexo, e longe de ser só dinheiro, é de convergência de mundos. A gente está em planetas muito diferentes. Pensando nesse desafio, mas também buscando quais são as soluções que a gente já consegue vislumbrar, né? Existem modelos de parceria muito bem-sucedidos, que valem a pena ser compartilhados aqui, porque eles estão aproximando esses 2 mundos, estão tendo resultados. Eu vou aproveitar para uma pergunta assim, bem provocadora do Fábio Campos, que é da Secretaria Municipal de Educação do Rio. Por que não há no Brasil ampla discussão sobre o modelo das charter schools, em que empresas e ONGs podem
coadministrar escolas públicas. O modelo, em versões diferentes, está presente em países vizinhos, como Colômbia, Chile e Peru. O que vocês acham disso? Esse é um dos modelos? Não é esse? São outros? Quais são? Salete, a Bia tinha pedido para falar, e a Tatiana. Eu acho, sem querer fugir da discussão, porque eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas eu acho que essa discussão de charter school, de becas, bolsas, etc., é uma coisa que é uma possibilidade que eu acho que tem de ser discutida, não acho que é uma fuga da discussão. Simplesmente a nossa arquitetura, como foi falado aqui, é diferenciada. Então, você está trabalhando numa outra possibilidade. Os modelos de financiamento são diferentes, o modelo de gestão é diferente, o nível de centralização é diferente, é tudo muito diferente para a gente ter uma discussão aligerada. Eu acho que parcerias, o que a gente tem observado no Unicef, como a Rebeca disse, a gente tem buscado no Brasil uma proximidade muito grande lá na ponta. Nós temos duas iniciativas, uma na Penida é quase mãe, que é a plataforma de centros urbanos, né, que é uma ação em cidades grandes. Nós vamos começar agora já com 8 grandes cidades brasileiras, onde existem as maiores desigualdades, e as outras 2 grandes regiões de desigualdade no Brasil, que são o semiárido e a Amazônia. E quando a gente chega no município, e eu não me coloco na posição, nem coloco o Unicef na posição de parceiro, porque nosso papel é diferente, mas nós temos um papel. E quando a gente vê boas propostas de parceria, eu acho que tem muita coisa já foi falada aqui, eu vou acrescentar algumas pela observação que a gente faz. Primeiro, ela tem base em informação muito consistente. Você não constrói parceria, isso eu acho que é isso, eu ouvi falar que era aquilo. Parceria requer informação. O Instituto Ayrton Senna sabe disso, nossos parceiros todos sabem disso. Não adianta querer construir parceria, pode até ser que, pela ausência de, você construa uma parceria para construir informações, mas informação é básico, né? A outra questão é que você reconhece as diversidades e desigualdades que afetam o direito. Não adianta fazer parceria também, e acho que o Alípio Casale falou uma coisa muito interessante, porque os interesses eles são autoevidentes ou fáceis de ver. E os direitos estão assim, nem tanto, né? Você tem que ficar procurando embaixo e tal, o que tem. Será que ele tem interesse? Que aí fica essa paranoia de parceria que eu acho que a gente encontra toda hora. O que esse cara quer aqui, entendeu? Está propondo o quê? Vai chegar aonde? Eu acho que a gente, se tem boa informação e possibilidade de construir convergência, ao invés de você criar situações de conflito eternos, você aprende a construir pactos em cima de interesses que têm vinculação com o direito. E eu acho que essa grande experiência que o Brasil tem, e eu digo que tem porque a gente mostra muito isso em outros países que a gente convive, a possibilidade de sentar e construir pactos. E tem pactos super interessantes e possibilidades desafiadoras. Eu acho que o que o Movimento Todos pela Educação coloca tem muito a ver com isso. Todos os parceiros, eu não vou listar todos os parceiros do Unicef, está aqui, tem muita gente aqui, mas é uma questão de você, ao colocar o desafio, se colocar ao lado para enfrentar o desafio. Acho que isso é importante. A outra coisa é a questão do controle social. Foi falado muitas vezes aqui, então você fala mais recursos. E eu acho que quando você fala de controle social, parceria e participação, ela não pode ficar no nível, eu não vou falar alto no sentido de qualidade dele, não, mas, assim, uma coisa é a secretária de Educação de um Estado discutir com a Fundação Jaime Câmara. Mas o que nós temos de construir como conceito de parceria é a escola da comunidade, dialogar com a associação de moradores da comunidade, com os empresários que atuam ali. Que empresário que atua na comunidade é padeiro, é o cara que é dono de uma van. Então, isso é construção de parceria legítima e todo dia. Você não pode ter grandes eventos de parceria se a sua vivência no dia a dia da escola é uma vivência de escola com muros cada vez mais altos, com diretores que assumem para si o diálogo da comunidade escolar toda, ou o diretor, ou uma pessoa X ou Y que tenha dentro da escola. E nessa história do todo dia, não se constrói parceria sem participação e sem ouvir. Nós não teremos uma escola de interesse da adolescência brasileira sem ouvir a adolescência brasileira. Nós fomos adolescentes, mas eu fui adolescente há 50 anos atrás. Então, eu não posso dizer que eu tenho
eu sei mais ou menos uma certa inquietação, mas